Bom, hoje é dia 15/8/2017, estamos aqui com o nosso primeiro encontro, eu e Márcia, fazendo aqui um cursozinho private, particular, e o objetivo nosso é a gente discutir, dar uma continuidade no nosso trabalho que nós fizemos lá no MBKM, né? E a gente começar a falar aí desse mundo digital, dessas mudanças que estão acontecendo. E aí eu queria começar o nosso papo da seguinte maneira. Eu fiquei pensando aqui algumas coisas. Então, a primeira, que eu acho que assim, você tem uma demanda, tem algum lado do teu cérebro que tem assim uma demanda intelectual que não está sendo atendida de alguma forma, né? E isso vai na direção de refletir sobre determinadas coisas, sobre determinados problemas e tal, que você está sentindo necessidade de... Isso, de encontrar respostas, ou pelo menos caminhos. Exatamente. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tinha que começar a procurar nesse primeiro encontro é assim, qual é o problema que você vai abordar? Porque tem duas formas, Márcia, de pensar o conhecimento. Tem uma forma que é o conhecimento por autoridade. Ou seja, eu tenho aqui, sei lá, eu sou um especialista em história da China. Então eu sei tudo sobre história da China, etc. Tal. Aí você vai pegar, vai ter... É quase como se eu fosse uma enciclopédia, que eu vou passar para você as informações sobre a história da China. Sim. E aí é um conhecimento por autoridade. Nós temos um assunto, esse assunto eu domino esse assunto e você vai receber as informações. Se eu escrevesse um livro sobre aquele assunto, você poderia ler meu livro. Estava no mesmo. Só que nós estamos trabalhando agora, e isso é uma macro tendência na área de educação, que é o aprendizado por problema. Isso. Então eu não domino um assunto, eu domino um problema. Qual foi o problema que eu escolhi? E eu, quando estava na Petrobras, eu trabalhei 10 anos dentro da Petrobras como prestador de serviço. Eu cheguei numa hora lá, eu falei, gente, eu não estou satisfeito, eu quero... E aí eu escolhi um problema, que eu já venho trabalhando ele há 22 anos, que é o que é o digital, como ajudar as pessoas a entender o mundo digital e como a gente pode, as organizações, as pessoas podem lidar melhor com esse mundo digital. Então esse é o meu problema. Estou há 22 anos nessa brincadeira. Então aí a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte, qual é o teu problema? Qual é a tua questão? Para a gente poder começar a focar nisso, porque tem uma coisa que me chamou muita atenção quando você comentou no WhatsApp, que você falou assim, eu não sei se eu vou dar conta. E aí eu fiquei pensando, a Márcia está pensando no modelo que é aquele modelo assim, conhecimento por autoridade. E na verdade não é isso. Você vai dar conta porque você vai escolher o teu problema e você vai atuar num determinado tipo de ambiente em que você vai ser a pessoa que vai ser a especialista daquele problema. Então, a medida de se você vai funcionar ou não é o Nepomuceno que vai dar. É a Márcia diante de um problema e as pessoas que sofrem com aquele problema. O teu referencial não sou eu. O teu referencial é o teu cliente. Entendeu? Então tem uma mudança aí entre o referencial de alguém que está estudando a história da China é o professor da China. Porque é um assunto. O referencial de quem trabalha com problema não é o especialista que está te ajudando, é o teu cliente. É você dizer, olha, então quando a gente começar a discutir esse problema, a gente vai procurar o teu cliente. E a referência se você está melhorando ou não a eficiência nesse processo, quem vai te dar é o teu cliente. Então a gente precisa definir qual é o problema e qual é o cliente. E a partir daí a gente começa o nosso trabalho.
Quando eu disse que eu talvez não desse conta, eu não sabia realmente qual era o formato do curso. E que talvez você tivesse uma programação de algum curso muito teórico, de alguma coisa muito que você tivesse reconstruindo com a gente, com a turma, tudo isso que você levou 22 anos para construir. Então eu pensei que talvez você fosse nessa linha. Essa outra linha que você propõe é ótima também, mas dá uma autonomia e uma responsabilidade muito grande. Porque é difícil achar o problema, né? Não é fácil achar o problema. Eu tenho alguns desafios que eu preciso resolver aqui no meu trabalho e eu tenho as minhas questões existenciais. E acho que a sua disciplina, ela consegue trazer resposta para as duas coisas. Né? Essa visão da macro-história e esses elementos que são pouco considerados nas análises para entender o contexto, me ajuda e me traz tranquilidade de a gente perceber que existem outros elementos que a gente pode estar trazendo para o racional. Ao mesmo tempo, é um discurso ainda muito descolado do que eu posso trazer aqui para o meu trabalho. É muito fora, as pessoas estão pensando no amanhã, né? As pessoas estão pensando muito no daqui a pouco e não tem muito espaço para essa reflexão. Então, se eu conseguisse unir uma visão mais macro mesmo e alguma coisa de uma tendência mais a longo prazo, nos desafios que eu tenho para enfrentar aqui no meu trabalho, seria muito bom. Agora, qual é o problema? Como um problema desse que você teve, que você se debruçou nele, eu não sei se eu consigo te dar agora de imediato. Olha só. Vamos pensar junto aqui uma coisa que é a seguinte. O problema é o seguinte, eu fui a São Paulo ontem, fiz uma palestra lá para o pessoal do SPC, daquele pessoal que cuida do crédito. Então, a menina lá fez e isso aí tem a ver com a história, é o seguinte, a menina lá fez e pediu o levantamento de todas o propósito do SPC, para todos os funcionários que estavam participando do workshop, mais ou menos uns 15. Aí eles fizeram lá o mapa, todos deles, depois deram os depoimentos do que eles achavam, etc, etc. Aí eu cheguei lá numa hora e falei assim, gente, vamos fazer uma coisa que é o seguinte, vamos imaginar que a gente está há 5 anos atrás e que a gente aqui é uma cooperativa de táxi. E vocês apresentaram todos esses painéis aí. Aonde está a disrupção? Ou seja, a disrupção não é uma coisa que está entrando como uma realidade para as pessoas. As pessoas acham que a gente está vivendo numa continuidade. Eu escrevi isso agora de manhã. A gente vive na micro-história. É normal que aconteça isso. É normal que todo mundo aí do teu trabalho esteja pensando para o amanhã. Isso é a realidade. Isso é a vida. Só que nós estamos vivendo um momento histórico particular, que se a gente estivesse falando aqui há 10 anos atrás, não teria sentido que eu estou falando isso para você. Só que nós estamos vivendo um momento histórico hoje em que é como se a gente tivesse assim, existe uma situação que as pessoas estão vivendo aqui e tem uma outra coisa que está acontecendo aqui que vai impactar nisso aqui. E aí a gente tem que tentar trabalhar nessa coisa paralela. Então essa que é a discussão que eu acho que é interessante. Por quê? O problema que a gente tem hoje é que todo mundo está vivendo, como é a cooperativa de táxi. Ela está vivendo o dia a dia dela e de repente ela foi impactada pelo Uber e pelos aplicativos que mudou radicalmente a vida deles. E eles não pararam para pensar em nenhum momento que isto aqui podia alterar isso aqui. Então esse é o primeiro problema que a gente pode começar a dizer. Que tem a ver com o negócio lá do SPC. Como introduzir essa discussão na macrohistória
dentro desses desafios que você tem. Quais são os desafios que você tem? E aí vamos discutir esses desafios e vamos analisar o seguinte: qual é o impacto que essa macro história pode ter nesses desafios e quando é que isso pode acontecer? O fato de você dizer, ah, não, mas tudo bem, eu tenho aqui um compromisso para amanhã, não sei o que, papá. A gente pode até chegar a dizer o seguinte, olha, eu não tenho condição de trabalhar isso dentro da BR e eu vou fazer só um trabalho de... A gente vai fazer um trabalho de abrir a cabeça, né? E você fazer uma atuação aí mais de coaching para essa nova perspectiva. Então você vai fazer uma coisa do tipo, vai promover um workshop, um treinamento, alguma coisa para as pessoas abrirem a cabeça dela para um determinado momento atuar. Sei lá, pode ser isso também. Não, eu fico pensando assim, dentro do que você falou, eu trabalho RH. E um desafio que a gente tem hoje é você repensar o papel do RH. E aí talvez repensar o papel, quais são os desafios, o que uma área de RH precisa atender como gestão de pessoas. A gente aqui cria as orientações, cria as políticas de gestão de pessoas da empresa. Então, essas políticas de RH, essas políticas de gestão de pessoas, elas precisam estar sendo enxergadas com esse olhar da macro-história. Como? Que olhar é esse que vai jogar para as pessoas? Que tipo de gestão é essa que precisa ser feita? Então, peraí. Só para te contextualizar um pouco, a gente tem o RH aqui centralizado, tá? Na BR. Então não tem o RH nas pontas. A BR está espalhada no Brasil inteiro, mas eu só tenho aqui no prédio, aqui na Cidade Nova, em torno de 30 pessoas concursadas e no total com contratados 50 pessoas, 45 pessoas. Essas pessoas pensam em todas as políticas de RH que a empresa adota. Essas políticas de RH, elas são desdobradas pelos gerentes das áreas e as pessoas, então, colocam em prática. Então, o sistema de desempenho, o sistema que a gente coloca para avaliação de competência, para avaliação de meta, treinamento e desenvolvimento, sai tudo daqui. Desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, planejamento de efetivo, quantas pessoas estão lotadas em quantos lugares, qual é a quantidade de vagas, quais são os indicadores de pessoas que a gente controla. Então, isso tudo é o RH aqui na sede. A gente hoje não tem um modelo integrado. Cada gerência, o RH é a executiva e tem 3 gerências abaixo dela. A GPDC, que é a gerência de planejamento e treinamento e desenvolvimento, a GCART, que é a gerência de carreira, e a GEALI, que é a gerência de ambiência e desenvolvimento de líderes. Cada gerência tem os seus produtos, que precisam ser entregues. Então, a gerência de carreira tem a tabela salarial, tem a política de progressão na carreira, e ela coloca isso à disposição para a empresa usar. A minha gerência, que é de treinamento e desenvolvimento, a gente faz as pessoas treinarem, a empresa toda. E assim a gente vai cuspindo produtos para as pessoas irem consumindo. Isso não é integrado. Então, quando eu avalio as competências do empregado, essas competências mapeadas não necessariamente viram um plano de desenvolvimento, de treinamento dessa pessoa. Então, fica tudo descasado. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ouvindo o que você está falando. Primeiro, o que acontece é o seguinte. O teto que as pessoas têm, a gente tem que... Então, eu vou fazer uma proposta. A proposta é o seguinte. O teu cliente é o cara de RH. O teu objetivo... Não, meu cliente é a empresa. Eu sei. Teu cliente é a empresa. Eu estou propondo um projeto. O teu cliente hoje seriam os teus pares. O próprio pessoal de RH. Quando a gente fala de inovação no RH, quando a gente fala de futuro no RH, o máximo que as pessoas imaginam, o máximo,
sempre está dentro da gestão. É isso. Ninguém imagina que a gestão pode acabar. Ninguém imagina que pode se trabalhar numa empresa tipo Uber. Ninguém imagina isso. Então, o nosso problema é... Isso pode acontecer na BR, né? Isso é uma tendência que vai acontecer numa empresa como a BR, ou não? O que seria a curadoria? Se a curadoria é uma realidade ou uma fantasia? É uma utopia ou é uma tendência que daqui a 5, 10 anos estaria se colocando para dentro da BR? E a curadoria, ela entraria substituindo o papel gerencial, é isso? A curadoria é um outro modelo de administração. O que eu acho que acontece, e aí que a gente pode entrar nessa discussão, e aí é o nosso foco, o que acontece é o seguinte: quando as pessoas pensam em futuro, em nenhum momento passa pela cabeça delas zero, que a gestão pode estar acabando. Então se a gente fizer o nosso trabalho na direção do futuro do RH, e o problema é como é que as pessoas de RH hoje pensam o futuro, e até que momento elas não deveriam estar problematizando esse debate da curadoria. É um debate que não tem nada a ver, é um sonho, é uma viagem, é uma utopia, não vamos pensar, não vai nunca se uberizar o RH da BR, porque todo mundo que pensa o futuro, inovação, não sei o quê, todo mundo começa a falar nisso, etc, papá, em nenhum momento está se falando em uberização. Sim. Não. Porque é um negócio que vem no macro, é isso que você falou, tá todo mundo vivendo a coisa aqui, aí a pergunta é, então o teu papel aí é o seguinte: você teve contato com uma teoria dentro lá do MBKM, você percebeu por uma série de coisas pessoais e tudo, aquilo te chamou a atenção, você fala, isso está fazendo sentido para mim. Isso não é uma viagem, me parece que faz sentido. Então, nesse momento, você passa a ser uma espécie de alien dentro da BR. Porque você vai dizer, peraí, eu tenho que introduzir esse assunto aqui dentro. Eu tenho que mostrar para as pessoas que isso é uma possibilidade. E a gente não está discutindo nada disso. Nós somos uma empresa importante no Brasil, a gente é uma empresa que está super atualizada, entre aspas, atualizada, mas o problema que acontece, Márcia, é o seguinte: quando a gente tem esse tipo de revolução cognitiva, aquelas pessoas que tradicionalmente fazem as cabeças das organizações tradicionais, essas pessoas estão tão intoxicadas quanto as organizações tradicionais. Sim. E aí vem pessoas de fora, sempre vem gente de fora quebrar o paradigma. O Einstein vem quebrar o paradigma, o Pierre Levy vem quebrar o paradigma. Pessoas que são out-mercado. E aí você percebeu isso, olha, o Nepo é um cara que está trazendo um discurso que nós não estamos trazendo aqui para a BR, mas é um discurso factível que pode ter um impacto muito forte na empresa, e a gente não está discutindo nada esse assunto. Isso. Então, eu acho que aí está o problema. Então, eu já começo a visualizar o nosso problema. O nosso problema é... Vou formular alguma coisa do tipo assim. Qual é o futuro do RH? Isso. Esse é um problema mesmo. Curadoria. Realidade ou utopia? Eu estou colocando aqui, falando alto contigo. Curadoria, realidade ou utopia? Uberização. É uma coisa que vale a pena discutir ou não vale a pena discutir? Existe a possibilidade de uberização da BR? Se existe a possibilidade de uberização da BR, como fazer essa uberização? Mas a uberização nas relações de gestão, na forma de administrar. Não no negócio. Aí nós começamos... Porque a gente vai focar o problema ou a gente vai ampliar? Porque se eu coloco o problema na curadoria, eu posso aplicar essa forma de administração em vários setores. Se eu estou falando do RH, é pensar como a curadoria pode substituir esse modelo hoje de gestão de pessoas. Não, mas olha só.
Beleza. Vocês Então, estão entendendo? não, beleza. Então, o que a gente tem que discutir, porque não adianta você discutir futuro do RH, porque o RH está dentro de uma determinada empresa. Por isso é que eu não queria ficar em RH. Eu queria ficar qual é o futuro da gestão de pessoas. Beleza. Qual é o futuro da administração de pessoas? Qual é o modelo futuro de gestão de pessoas? E aí sim a curadoria ela pode entrar de alguma forma. Mas não do RH, porque o RH eu entendo, o RH já está fadado. Mas existe um modelo de gestão de pessoas que é real, e agora a gente está no momento que a gente está contratando uma empresa para fazer esse modelo integrado, que vai integrar esses nossos processos. E eu acho que se essa discussão já puder aparecer, seria uma coisa boa. Mesmo sendo ela muito disruptiva ainda para o que a gente está pensando e o que a gente está contratando. Eu acho que a gente tem que pensar, e isso é paralelo, Márcia. Isso, eu acho, eu concordo. São duas coisas em paralelo. É, isso aí. Uma coisa é dizer o seguinte, qual é o impacto do digital, nisso que você está chamando de gestão de pessoas? Qual é o impacto do digital nisso? E você vai fazer um projeto estratégico para abrir esse debate no médio e longo prazo. Foi o que eu fiz lá no BNDES. Sabe como é que eu chamei o projeto lá no BNDES? Grupo de reflexão. Eu não fiz um debate no BNDES, vamos mudar o BNDES. Eu abri um grupo de reflexão e nós ficamos 1 ano lá discutindo esses assuntos. Não era uma coisa, o resultado que eu levei para o BNDES não era um projeto para entregar nada. Era abrimento. Isso, era mudança de paradigmas, mudança. Então o resultado esperado era, depois que eu saí de lá, as pessoas passaram a pensar as coisas de maneira diferente, sim ou não? A opção que o superintendente de RH teve... Oi. A opção do... Entrou uma ligação aqui. Fala, travou. Oi. Oi, eu tô te ouvindo, mas tá congelada a imagem. Então, olha só, o que aconteceu? O cara de RH falou, Nepô, faz todo o sentido que você está falando, só que nós não vamos fazer. A gente não tem cultura para fazer. Mas não quer dizer que o meu trabalho não se chegou a uma conclusão bacana, tá entendendo? Abriu um monte de cabeça ali, para um monte de ideias novas, né? Isso, então eu acho que se a gente vai pensar numa coisa mais prática aí, é uma discussão que é uma discussão em paralelo. É isso mais ou menos nesse modelo do BNDES. Porque qual é o objetivo no final desse troço? Digamos que você assuma essa personagem aí dentro da estrutura. Você vai quebrar o muro do debate que está havendo hoje dentro da BR, no RH. É isso que eu quero. O debate hoje, ele não imagina que a gestão pode acabar. E você vai introduzir e dizer o seguinte, olha, a possibilidade da gestão acabar é possível. E se acabar? Tem que se fundamentar para isso, né? Esse fundamento que eu não tenho nenhum. Exatamente. E aí então a gente tem o caminho do nosso curso. Tá. Qual o impacto do digital no modelo de gestão de pessoas, eu acho que é um bom problema. Eu só não sei se o impacto do digital essa expressão acaba reduzindo, porque as pessoas ficam com preconceito, achando que o impacto digital é que todo mundo tem computador, né? E aí a tecnoespécie, eu acho que ela tem que aparecer de alguma maneira justificando o que significa esse impacto digital aí. Aí, então tudo bem. Então nós temos um problema aqui, Márcia, para você. A gente faz a versão 1.0 da pergunta. Tá. E depois a gente vai sofisticando isso. Beleza. Tá. Então a 1.0 seria qual o impacto do
digital. Não, eu acho que aqui o melhor que você falou é qual é o modelo futuro da gestão de pessoas. Tá, beleza. Tá. Tá certo? Aham. Eu acho que eu não gosto da palavra gestão, mas vamos fazer essa versão 1.0. Tá. Então a gente define que esse é o teu foco. Tá. Você vai ser especialista nessa questão. Tá, oba. Tá certo? Ótimo. E o teu público, o teu cliente, são as pessoas de RH. Perfeito, perfeito. Adorei. O teu cliente é o cara de RH, não é Não é o da ponta? Não. Então, Tá. o que você vai fazer? Você vai levar um debate para essas pessoas Tá. para ampliar a possibilidade que elas têm de enxergar a perspectiva futura. Sim. Só que o que elas estão consumindo hoje de futuro, elas estão consumindo um tipo de visão intoxicada de uma série de pensadores, de empresas, etc, etc, Aham. que não estão agregando essa discussão que a gente fez lá no MBKM. Aham. Então você vai ser especialista nesse debate. Tá ótimo. Tá bom assim? Beleza. Combinado. Bom, então esse é o nosso primeiro passo e nós já temos o primeiro cliente. Então, quando a gente vai falar aqui, quando você for falar e você começar a levar essa discussão com as pessoas, você vai começar a fazer um primeiro beta teste. Aham. Então, você pode pegar um grupo de pessoas, uma pessoa, e dizer, cara, eu queria falar com você sobre uma coisa que eu estou querendo discutir, etc. Papá. Você escolher alguém. A gente tem um grupo de estudos aqui toda quinta-feira na hora do almoço. Eu estou pensando em levar esses assuntos para lá. Beleza. Então, aí você vai receber os feedbacks e você vai ver os buracos que você está tendo. Sim. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem, Aham. quando a gente vai entrar nessa discussão, que é o modelo futuro da gestão de pessoas, Aham. eu acho que é uma separação que eu acabei tendo que fazer Aham. entre administração e gestão, que todo mundo acha que é sinônimo. Sim. Então, o primeiro passo desse processo é começar a criar uma polêmica, uma dúvida na cabeça das pessoas, Aham. se administração e gestão são sinônimos. Tá. Você acha que são sinônimos? Assim, no nosso senso comum aqui, da forma como a gente usa, são sinônimos, sim. Isso. Então, olha só. O que eu percebi nesse debate todo foi o seguinte, que existe uma relação entre, e aí vai naquela história do triângulo, complexidade demográfica, Aham. comunicação Aham. e administração. Aham. Isso é chave para a tua especialização. Tá. Você fez esse desenho aí? Fiz. Então, o que acontece? A nossa espécie, ela é a única que cresce a complexidade embaixo. Aham. No momento que a gente cresce a complexidade embaixo, Aham. a gente começa a apertar e pressionar o modelo de comunicação. Aham. E o modelo de comunicação é a base do modelo de administração. Sim. Então a BR hoje, ela trabalha com duas linguagens, que é oralidade e escrita. Todas as decisões são tomadas baseadas na oralidade e na escrita. Sim.
O que você está chamando de gestão de pessoas é feita na base da oralidade e da escrita. Aham. Você recebe e-mail, você avalia a pessoa, você ouve, você conversa, você... Todas as coisas que você tem são baseadas em oralidade na escrita, certo ou errado? Certo. E as reuniões na oralidade, é isso mesmo. Esse é o modelo de administração que a gente tem hoje. O que eu percebi é que a chegada do digital traz uma nova forma, uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques. Tá. E aí então a gente aí começa a construir um novo modelo de administração, que é a curadoria. Aham. Então, se a gente olha para o Uber, o que você está chamando de administração, não vamos chamar de gestão de pessoas. Aqui é melhor o seguinte, ó. Qual é o modelo futuro de administração de pessoas? Aham. Não vamos usar a palavra gestão. Tá. Administração de pessoas, tá? Tá. A administração de pessoas no Uber, que eu acho que é isso que você deveria conversar com esse teu grupo de estudo. Aham. Você fala, a pergunta que você tem que fazer para eles é o seguinte: gente, vamos olhar para o Uber. Como é que o Uber faz a administração de pessoas lá? É o modelo que a gente está fazendo aqui ou não? Porque você vai olhar a administração de pessoas do Uber, não tem nada a ver com o modelo atual, concorda? Aham, sim. Então, a gente só consegue fazer a administração de pessoas no Uber daquele jeito porque o Uber usa a linguagem dos cliques. Aham. Então, não adianta eu dizer que a BR vai começar a usar o modelo de administração de pessoas do Uber, Aham. porque o modelo de administração de pessoas do Uber precisa de um modelo de administração que permita que o usuário que receba o serviço possa avaliar o cara que prestou o serviço. É a base do processo. Sim. Então, por exemplo, esse cara da TI que te prestou serviço agora, Aham. se ele fosse um cara, pode ser que seja terceirizado, você poderia fazer uma avaliação dele, do serviço dele. Aham. Esse cara não precisaria mais de gerente de RH. Aham. Sim. Seria uma aplicação interna. Aham. Então, por exemplo, vocês contratam uma plataforma de prestador de serviços de TI e cada vez que o cara vai te atender, você faz uma avaliação dele. Sim. No momento que A ele gente tem... até já tem isso. A gente tem uma pesquisa de satisfação que cada vez que você chama algum serviço de TI, a gente responde essa pesquisa. Mas a questão é que, como a lógica não está por trás dela, ela serve só como insumo para melhorar algum serviço, mas enfim. Isso é uma boa discussão. Então, o que seria a curadoria desse processo? A curadoria desse processo, a diferença é, quando você faz uma avaliação desse cara de TI, Aham. essa avaliação vai para um gestor. Aham. No caso do Uber, a plataforma define que ele não está legal, ele recebe um aviso e ele fica suspenso por 2 semanas. Entendi. É. Então, a relação não é patrão-empregado. Sim. A relação é Serviço. plataforma, prestador de serviço da plataforma. Aham. Ele não é patrão, ele não é empregado da plataforma. Ele está na plataforma desde que ele tenha um X de estrelas. Sim. Então, quando a gente está falando qual é o futuro da administração de pessoas, nós estamos fazendo essa discussão aí, num caso concreto. Tá. Qual seria a evolução desse processo que você está me falando de avaliação, de pesquisa aí que você fez? Se a gente fosse botar a curadoria nesse negócio que você falou, Aham. primeiro, o contrato não seria patrão-empregado, esse cara não seria empregado, Sim. ele teria uma espécie de... ele teria uma plataforma e ele continuaria na plataforma
desde que ele conseguisse as notas necessárias para continuar na plataforma. Tá. Com isso eu mato a necessidade de ter um gerente coordenando isso. Aham. Eu crio uma coisa mais dinâmica e mais barata. Sim. E mais meritocrática. Sim. Sim. É isso que é a curadoria. A curadoria elimina o gerente. Se tem um gerente que tem que dar o ok, não é curadoria. Tá. E aí a gente está falando de futuro. Tem leitura para fazer disso? Posso mandar. Vou mandar Sim. coisas. Vou pensar aqui o que eu posso te mandar. Mas o que eu acho que é importante aí foi legal porque você tem um caso concreto. Sim. Aí, obviamente, que o cara vai dizer: mas peraí, Márcia, existe uma lei que a BR não pode contratar dessa maneira. Aham. Mas nós não vamos discutir aqui, porque se a gente começar a discutir lei. E o que pode, o que não pode? Eu também não quero entrar nisso. Não, porque o negócio é o seguinte: o que a gente tem que dizer? Quando a gente está falando de futuro, a gente parte do princípio que as leis hoje vão ser mudadas. Aham. E o que é importante nesse processo, Márcia, Aham. é você quebrar o paradigma das pessoas que não conseguem. Por exemplo, eu vou dar aula para professor, o professor fica sempre pensando que o futuro da educação é botar computador na sala de aula. Aham. Ele não consegue imaginar um aluno que não vai para a sala de aula, Aham. porque a cabeça dele tá impregnada do... Nada. Ah, mas aí não pode, porque o MEC, aí porque não pode, porque o secretário de educação... Não, eu não quero. Não, eu não quero ficar pensando no que pode e no que não pode. Eu quero pensar em possibilidades. Porque a questão é o seguinte: tudo que é mais barato e que funciona melhor tende no médio prazo a ser absorvido, Aham. independente das leis. Então, o que eu quero chamar a atenção de você é que o que nós estamos visualizando hoje, quando a gente vai falar que a gente vai implantar a curadoria nesse prestador de serviço, Aham. de TI, por exemplo, Aham. isso não é mais gestão. Não dá para chamar isso de gestão. Porque gestão tem que ter o gestor. Aí não tem gestor, tem um curador. Tá. Qual é o papel da Márcia se fosse implantar esse projeto de TI, digamos, piloto de inovação nessa área? Você teria que criar uma plataforma, você teria que desenvolver um algoritmo nessa plataforma, você deveria definir os critérios, qual é a pontuação que o cara permanece na plataforma. O que aconteceria se esse cara ficar abaixo desse valor mínimo que você chama? Ele fica suspenso uma semana, ele faz um treinamento online, ele vai para ele sai da plataforma. O que acontece com ele? Qual é a vantagem disso em relação ao modelo? Qual é o custo mais barato disso? Porque isso implantado, se você imaginar isso implantado em escala, você pode ter todas as prestações de serviços da BR nesse modelo. Sim. Sim. E você eliminar um custo enorme aí. Aham. Aí a questão é, e o treinamento desse cara, como é que é feito? São as questões. Sim. Né? Como é que você determina para ele, o que você determina para ele? Né? Assim, porque parte-se do princípio que você, hoje você tem todo um treinamento que você define o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. No Uber não tem isso. Isso. Cada um faz o seu, é isso? Você traça algumas linhas gerais Aham. e deixa o consumidor definir quem são as pessoas que estão atendendo. Tá.
Tem um exemplo disso aí, que está funcionando, não sei, obviamente que não é esse modelo igual a esse, que é o modelo da Gol, que eles fazem um... Eles sim, recebi. Eles fizeram uma variante disso. Aí o cara vai colocar o seguinte, Márcia, mas peraí, por que isso está acontecendo? Se a gente trabalha na BR há, sei lá, 50, 60 anos, não sei quanto tempo tem a BR, mas na Petrobras, há 60 anos. 45 anos. 45. Se a gente trabalha há 45 anos desse jeito, por que vai mudar agora? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Vai mudar agora porque a gente tem uma nova linguagem. Porque não dá para não mudar. Se a gente não mudar, mudam pela gente. Mas a pessoa... Isso... Ela não consegue ver. Não, mas essa resposta, ela tem que vir embasada. Porque eu percebo o seguinte, Márcia, se a pessoa disser assim, não, muda porque está mudando, e o cara não consegue entender, a resistência maior, ele tende a uma resistência maior. Sim. Se ele entender que a gente aumentou a população e que a gente tem uma nova mídia que vem ajudar a sociedade a viver melhor, você ganha o cara para o teu movimento. Sim. Se você explicar que é uma mudança inevitável, o cara vai achar que é uma coisa ruim e tal, e ele não se envolve. Tem razão. Então tem que ter esse embasamento para a gente poder trabalhar. Não, é esse embasamento aí que eu quero que você me passe leituras e eu quero escrever alguma coisa. Eu tô devendo o trabalho do MBKM, então eu gostaria de, dentro do possível, ver se eu consigo escrever alguma coisa para... Como é que é esse trabalho do MBKM? O que você tem que fazer para o MBKM? É o trabalho final, que eu não consegui me identificar com nenhum daqueles problemas na minha turma. Mas é isolado ou em grupo? Em grupo, mas eu vou fazer isolado. Então acho que você pode botar o teu tema é esse, qual é o modelo futuro? Exatamente, é isso que eu quero. E aí eu quero rechear isso aqui com conceitos. Tá, eu vou... Porque ou isso aqui faz sentido para mim. E ou eu faço isso com esse sentido, ou então eu não consigo me conectar com essas outras questões que apareceram lá. Você pode fazer o seguinte, qual é o modelo futuro da administração de pessoas, e aí você faz uma aplicação prática. Se você implantar isso, se você implantasse uma uberização na TI da BR, como é que funcionaria isso? Eu acho uma coisa bem... É um trabalho bem legal. Sim, também acho. Que aí hoje você diz o seguinte, aí você vai fazer um histórico de como é que funciona hoje. Aí você vai dizer, olha, hoje funciona, o cara trabalha aqui dentro, ele tem uma carteira assinada, a gente tem aqui um sistema de avaliação, esse sistema de avaliação é avaliado as pessoas avaliam, aí tem um gestor, esse gestor chama esse cara. Você conta como é que funciona hoje. Tá. E como é que seria se você implantasse um modelo tipo Uber nesse processo? Agora, nem todos os serviços permitem que eu faça uma avaliação, pelo menos não em grande escala. Por exemplo? Por exemplo, tem algumas atividades como o cara que faz a leitura dos indicadores de mercado, de quantidade de pessoas. Ele faz aquilo sozinho, só ele faz aquilo. Ele não presta um serviço que as pessoas enxerguem. Aquilo fica integrado numa inteligência de RH. Como uma pessoa dessa seria avaliada, por exemplo? Aí já entra numa discussão mais para dentro, que seria uma discussão... Porque aí a gente está pegando, a BR distribuidora continua do mesmo jeito e você vai uberizar uma parte da BR distribuidora. A outra discussão é a uberização da própria BR.
que aí eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer, mas mais à frente. Tá. Porque aí a gente teria que pensar, né, como é que seria a uberização de uma empresa que distribui petróleo. Aí é uma discussão mais sofisticada, né? Uhum. A gente discutiria apenas, mais ou menos, o mesmo modelo da Gol, pegando um setor específico e pensando na curadoria num setor específico. Uhum. Fica mais fácil. Sim. Para você, inclusive, ganhar escala aí no debate. Depois você pode apresentar internamente esse trabalho, você pode apresentar internamente. Sim. Sim. Então a gente aqui já tem qual é o modelo futuro da administração das pessoas e a gente tem uma aplicação prática que seria o suporte de TI, né? Isso. Aham. Que na verdade não é a TI, é o suporte do TI. Você tem um problema, o cara vai resolver para você. É aquele cara da manutenção de computador. Aham. Não é isso? Isso. Como é que é feito hoje, como é que poderia ser feito amanhã. Usando o modelo da curadoria é o nome, digamos, chique, acadêmico. E uberização é o nome popular. Tá. Ok. Gostei, acho que ficou bom. Acho que é isso. Acho que isso ajuda a pensar um modelo de gestão de pessoas e ajuda a colocar em prática, né? Como que ele poderia acontecer na realidade. Isso. Sim. Então é isso. E eu fico te devendo, eu vou... Você teve acesso àquele livro da Administração 3.0 ou não, né? Não. Então eu acho que eu vou te mandar, eu não posso te mandar o da editora, mas eu posso te mandar a última versão, antes de, quer dizer, não, sem o banho de lógica que eu dei para a editora, antes, quando ele ainda era um livro independente. Eu vou te mandar a última versão, e aí você vai ler esse livro que é a base, aí você pode usar isso como base. Ele foi um livro que circulou, etc, tal, tem o nome, tem tudo, você pode usar ele como referência. Então tá bom. Aí você pode ler esse negócio, aí a gente faz um papo na semana que vem, acho que é terça, né? Terça às 11 horas, é. Isso, aí a gente faz esse papo na terça-feira. Tá bom, depois dessa leitura. Depois dessa leitura eu te mando agora, quando terminar aqui eu te mando o PDF. Tá ótimo, tá bom. Aí você me manda por e-mail, né? Posso mandar por e-mail. Combinado. Agora eu quero saber o seguinte, o que você achou do nosso papo de hoje, qual é a tua avaliação? Então, eu achei bom, eu tô com expectativa mesmo de leitura, de me aprofundar um pouco mais nessas ideias. Não esperava que a gente pudesse já definir um problema, mas eu acho que foi excelente, porque realmente eu estou vivendo esse problema aqui. Eu acabei de vir de uma conversa com o meu gerente sobre como que a gente vai dar liga nesse modelo de gestão de pessoas que a gente está contratando agora. Como eu te falei, a gente tem um monte de produto circulando e a gente não tem uma lógica única. E aí, se a gente agora está no meio desse contrato e vamos começar a colocar em prática, eu poder trazer já essa questão tão bem definida e para trazer mais elementos, eu acho que vai ser muito bom. Agora, o que eu sinto falta é de ter mais estofo mesmo para poder discutir essas coisas com mais consistência. Tudo bem. Eu acho que a gente tem que trabalhar, uma coisa, Márcia, fundamental para você pensar é o seguinte. A gente está vivendo um momento de disrupção. Todas as minhas conclusões sobre a implantação, quando eu fui para Dataprev, Prodesp, BNDES, etc., eu percebi que a curadoria, a gestão, se você sacudir a gestão, não dá curadoria. Porque a gestão é baseada num determinado tipo de linguagem e a curadoria vem com outro tipo de linguagem. Então não é uma continuidade. Então uma coisa que é importante perceber é que não vai ser... Você pode fazer uma coisa isolada como essa da TI,
como sugestão, etc. Tal, papá, mas todas as experiências que eu tive de tentar implantar curadoria na gestão, a não ser que sejam essas coisas muito isoladas, não funcionam. Então tem que tomar um certo cuidado. É o seguinte, esse pessoal que vai fazer esse trabalho de RH, ele está fazendo um trabalho de RH incremental na gestão. Sim. Isso que a gente está falando é falando de uma BR futura ou de uma empresa de distribuição de petróleo futura, qualquer coisa desse tipo, né? Que não tem nada a ver com a gestão. Sim. É um projeto de prospecção, de inovação disruptiva, que tem que ser criado num laboratório fora, porque a lógica dos processos hoje estão todas dentro do modelo atual. Sim. Qualquer implantação de coisa, a não ser que seja cirúrgica, como essa específica da ATI, a coisa não funciona direito. Sim. Então você tem que entender que você não está querendo modificar os processos existentes da gestão. Você está querendo fazer uma discussão futura, disruptiva, e que não está necessariamente ligada a esse projeto. Para você não criar falsas expectativas e criar... Sim, claro. Entendeu? É mostrar que existe essa possibilidade, né? E que isso já está sendo visto e que a gente tem que se enxergar isso que está aparecendo. Isso, ainda muito, muito assim. É como se você disser, quando as pessoas começassem a discutir o futuro, e o futuro vai até C, você vai dizer, olha, não é C não. Vai até Y. Isso. Você estica lá para frente. Porque você vai ser aquela maluca que vai chegar lá numa reunião e vai dizer assim, gente, vocês estão trabalhando como se a gestão nunca fosse acabar. Aí nego vai olhar para tua cara e falar assim, tu é maluca. Você fala, não. Eu acho que a gente tem hoje, no caso, por exemplo, das cooperativas de táxi, nós temos um modelo que não é mais gestão, é curadoria. E aí? Já no negócio dos hotéis, na venda de produtos, como é o Mercado Livre, na venda de livros, na venda do YouTube e tal. Isso pode acontecer na nossa área também. A gente tem que estar atento para isso, só isso. Sim. Então você vai ser aquela pessoa que vai quebrar a parede. E é isso que é importante. Da galera falar, pô, tem alguém aqui introduzindo esse debate, né, no processo. E as pessoas não estão introduzindo essa discussão. Não, é isso aí. Eu tenho algumas dúvidas ainda sobre toda essa transformação, mas aí eu vou ler o livro e aí semana que vem eu trago, então. Tá, beleza. E eu tô te mandando, então, esse material. Vou botar aqui esse áudio. Se você quiser escutar de novo, fica a teu critério. Então tá bom. Você tá congelado pra mim já há um tempão. Não sei se eu congelei aí também. Tô congelado. Eu não tô te vendo, não. Eu quero sim receber esse material, mas para semana que vem eu vou configurar o computador na segunda-feira. Na terça-feira isso já tá certo e a gente faz. Eu acho que vai ser melhor. Tá bom. Pra mim, Tá bom? pra mim do jeito que a gente conseguisse falar, tá bom. Então tá bom, né, pô? Então tá, meu amor. Um beijo pra você. Obrigado aí. Um beijo pra você. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.